Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Vai haver barulhos externos, tá gente? Bastante cachorro, movimentos, enfim. Tô trazendo aqui pra vocês hoje a minha análise final, né? A minha resenha final sobre Star in My Mind. O que eu achei do final deste BL. Eu tinha trazido as minhas primeiras impressões sobre eles. Depois eu vou deixar aqui nos cards, que eu acho que é deste lado. Nunca me lembro dos cards que lado que é. E agora então eu vou trazer a minha resenha final, a minha análise final sobre Star in My Mind e o que a gente pode esperar aí deste começo de Sky in Your Heart. Bem, gente, eu não vou ficar falando da história de novo. Se vocês quiserem saber da história especificamente, no primeiro vídeo que eu fiz sobre Star in My Mind, eu falei, vou deixar como eu falei pra vocês aqui. Também deixo na descrição o link deste vídeo. E eu fiz uma playlist unindo, né, tanto o meu vídeo quanto os episódios de Star in My Mind pra vocês acompanharem. Seguinte, o que eu achei dessa história perante ao que eu assisti e também perante o que as pessoas estão falando. Gente, é o seguinte, o Star in My Mind não é aquele BL que você vai aplaudir de pé porque ele é uma obra-prima da GMM TV. Não, inicialmente ele é um BL muito simples, ele não tem uma assim desenvoltura em relação à história, porque ele basicamente é a história de um cara que conheceu o outro, que gostava do outro em si, né? É a história do Dao que conheceu o Cluen, que eles basicamente eram próximos, né? Não sei se eram da mesma turma, eu acho que eram. Mas que o Dao gostava do Cluen, o Cluen também tinha um sentimento, só que esse sentimento ele só foi ser realmente aflorado e ele foi realmente falado para o Dao só no final do BL. Sim, tivemos aí 8 episódios pro Cluen falar que ele gostava do Dao, só que ele foi falar isso só lá no 5º, 6º episódio, porque ele estava se doendo de ciúmes. Inicialmente, quando a gente começa a assistir Star in My Mind, a gente acha que o Cluen não gosta do Dao, que o Dao foi lá, falou, se declarou pro menino, falou que ele tinha sentimentos pelo menino, e o menino falou que era pra ele viajar bem, né, que era pra ele ter uma viagem segura. Nós achamos naquele momento, eu também achei, que não existia sentimento, que o Cluen falou aquilo só pro Dao desistir dele. Só que quando ele volta, né, quando o Dao volta da Alemanha e eles começam a estudar basicamente na mesma faculdade, a gente percebe que o Cluen tá sempre em cima ali, né, tá sempre insistindo, sempre querendo conversar, sempre querendo demonstrar que ele tá por perto, mesmo que para isso ele incomode completamente o Dao, né? O Dao fala que ele em dado momento queria esquecer o Cluen, só que o Cluen não deixava. O Cluen tava sempre por perto, tava sempre enchendo o saco dele, e quando ele imaginava que ele poderia esquecer o Cluen tava basicamente de papagaio de pirata assim em cima dele. Então ele tava sempre ali em cima, sempre insistindo, sempre sendo aquele cara que você tem um crush, ele sabe que você tem um crush e ele fica em cima de você porque você está toda hora olhando pra cara dele, alguma coisa nesse sentido. Com o passar do tempo, a gente percebe que existe um sentimento do Cluen. Agora, o porquê que o menino não falou logo o sentimento? Dao, eu gosto de você. Não, ele ficou enrolando. Ele não se desenvolveu nesse sentimento. Ficou 8 episódios ali pra gente chegar, sei lá, no 6º episódio e o Cluen falar assim, eu gosto de você. Ah, filho, tudo bem. Que era esse o desenvolvimento e que o Cluen tinha uma grande dificuldade de se relacionar com as pessoas e de ter esse desenvolvimento. Só que assim, eu particularmente, em certo momento ali, eu queria muito dar na cara do Cluen. Eu vou ser bem sincero pra vocês que eu queria dar na cara dele. Porque o negócio tava ali na frente dele, o menino tava ali na frente dele, ele poderia falar várias vezes pro menino que ele gostava dele, né, pro Dao, e ele não fala. Ele vai falar só depois, quando ele, sei lá, brigou lá com o menino que tava dando em cima dele, né, do Tifun, tava dando em cima do Dao, aí ele foi lá, brigou, deu um soco na cara do menino, e aí sim, na hora que ele percebe que o Dao pode escapar da mão dele, porque o Dao não gosta de briga, ele não quer que as coisas se decidam no soco, aí ele resolve
ir lá e falar. Não é que ele resolve, né? Ele se faz de doente, o Dal vai lá e cuida dele, e aí o negócio se resolve, né? Aí que o negócio vai e engrena de vez. Aí sim. Só que a gente ficou basicamente ali 7 episódios assistindo. Eu particularmente tendo raiva do Cluen, porque eu queria dar na cara desse menino. Toda vez que era pra ele falar alguma coisa pro Dal, ele não falava. Simplesmente ele não falava. Tanto que a menina lá, a tal da Gia, acho que é isso que fala o nome dela, Georgia, que é ex-namorada dele, falava que ele ia ficar sem ninguém. Lógico, porque ele não abre a boca pra falar. É um BL simples. Não sei se vai atrair todos os gostos em relação a isso, porque é uma história bem bobinha, digamos assim, mas é uma história, assim, que atrai pra quem quer assistir um BL leve. Não sei se vai atrair gosto aí de quem quer uma coisa um pouco mais pesada, que quer, sei lá, nível Kim Porsche de BL, mas é um BL simples. E já trouxe o gancho pra Scar in Your Heart, que possivelmente na hora que sair esse vídeo aqui já deve ter sido exibido um episódio de Sky in Your Heart, e que vai trazer uma vibe meio A Thousand Stars, né? Que vamos lá pro campo, vamos lá pra floresta, com um professor voluntário e com um médico voluntário, que eles vão acabar se envolvendo, eles vão acabar se apaixonando, que aí é o arco da história do irmão do Dal. A gente ainda vai ver, eu acho que no primeiro episódio, o Dal e o Cluen em Sky in Your Heart, mas depois a história já muda, né? O arco já é diferente, aonde agora o irmão do Dal que vai acabar tendo o seu envolvimento, né? Que é o Fa, que ele vai se envolver com o Prince, que é os atores Mark e Mac. E agora eles vão, né? Pelo que eu entendi, o irmão do Dal, né, o Fa, ele tá triste porque a ex-namorada dele vai se casar com outro cara e ele quer, né, se livrar disso, ele quer sair disso, ele não quer ficar pensando do que a ex-namorada tá se casando com outro cara, então ele vai pro meio do mato, vai ser médico voluntário lá no meio do mato e lá ele conhece o Prince. Vamos ver como que vai ser a história de Sky in Your Heart, trazendo essa vibes A Thousand Stars, mas vamos ver como que vai ser. Eu gostei de Star in My Mind, mas eu acho que a história poderia ter sido desenvolvida diferente. Eu acho que ela poderia ter sido desenvolvida diferente. Se o sentimento ele acontecesse durante a série do Cluen para o Dal, aí eu acho que a história seria bem mais interessante. Concluindo, então, eu gostei de Star in My Mind, mas a história poderia ter sido desenvolvida de uma forma diferente. O que vocês acharam de Star in My Mind? Comenta aqui embaixo para eu saber. Siga as minhas redes sociais. Deixa o joinha que ajuda bastante. Se inscreva no canal. É isso, gente. Até a próxima semana. Tchau pra vocês.